Bom dia! A gente tá aqui para falar de gripe, nós vamos falar de resfriado no WhatsApp ontem, no final de semana. Eu acho que já tá o mês todo assim, né? Os meninos estão tudo gripados, estão com um vírus junto com o outro, entrando em vários ciclos gripais. E aí tá os meninos tudo catarrento, tossindo com febre e as mensagens são as mesmas. Então a gente vai aproveitar para falar com vocês, para evitar também idas desnecessárias ao pronto-socorro. Eu tirei o áudio do meu. Mas tá ótimo. Para evitar com que vocês tenham idas desnecessárias ao pronto-socorro também. Doutora E contar quais são os sinais de alarme, o que vocês precisam fazer. Bom dia! Obrigada, Lorena! Obrigada, John. Valeu, John. A Renata tava bem reclamando da vida. Que ela tá no Xeroban. Ai, eu acho tão chique estar no Xeroban. Gente, nossa! Nossa, eu consegui um hate de respeito. Ele conseguiu ferrar minha vida, inclusive. Mas que você andou se envolvendo em assuntos polêmicos, amiga? Postar foto dos meus filhos é muito polêmico. Então já estamos ao vivo, já temos várias pessoas. 19 pessoas, então vamos começar. Bora! Né, Nina? É bom que você vai dar pra ir vendo duas perguntas daí, né? Então vamos lá. Tem muita gente que tem vírus. O que é o danado do resfriado? Como é que a gente define, né, a questão do resfriado? O que é resfriado? O que é gripe? O que é rinite? A gente falou bastante de rinite na aula passada com o Iriane, que infelizmente quem viu, quem não viu não verá. A gente vai ter que chamar o Iriane para vir de novo, porque fomos desconectadas da live de novo. No final da live. Perdemos tudo. E não conseguimos abrir. E o Jonathan não tava pra gravar. Não tava pra gravar, deixou a gente... A produção abandonou a gente. Pois então vamos começar? Entrar no nosso assunto. Bom dia, Bárbara! Bom dia, Raíssa! Bom dia, Gabriela! Tudo jóia? Obrigada, gente, por estar aqui tomando café com a gente. Pois é. E aí a gente decidiu falar sobre resfriados, gripe versus resfriados, porque todo santo dia tem 3 a 4 mensagens de pais diferentes de crianças que estão resfriadinhas, com o narizinho entupido. E sempre veio o questionamento, né? Mas meu filho vacinou, por que ele tá gripado? Meu filho vacinou, ele não devia estar gripado. Ele gripa no dia da vacina. Ele vacinou e gripou. Será que a vacina é capaz de causar esses sinais de gripe? Não é? Então a gente decidiu falar rapidinho aqui. A gente vai estender um pouquinho, que a gente entrou um pouquinho depois pelo meu Xeroban. Mas nós vamos falar essas diferenças para vocês estarem sabendo o que pode melhorar, todo aquele suporte que a gente dá pelo telefone, né? E o porquê que a gente não dá esse suporte ao vivo na Lotus, tete a tete. Isso, com a gente examinando. É bom a gente deixar. Né? Então, quando a gente fala, né, de resfriado comum, a gente vai falar de milhares de vírus que estão circulando no nosso meio, especialmente depois de março. Até o momento, a gente achou que ele até poderia ter acabado, mas ainda persiste, como o Valadares está mais frio, mais atípico, persiste um pouquinho mais essa última leva aí dos resfriados comuns. E os resfriados comuns, eles são causados por vírus mais comuns, mais específicos, e aí a gente tem rinovírus. Isso, não é um tipo de vírus. Não é um tipo de vírus, são vários tipos de vírus. Então a criança, ela consegue se infectar várias vezes, né? Às vezes ela pega um atrás do outro. Ela emenda ciclos virais. E por isso a gente tem muito essa impressão nessa época do ano. Como a circulação desse tipo de vírus está muito alta, a gente tem com que a criança entre em vários ciclos um atrás do outro. Quando ela começa a melhorar de um, ela adquire outro. As aulas voltaram, então já é um cenário que a pediatria está até acostumada. A gente desacostumou um pouco o ano passado,
porque o ano passado a gente teve poucos resfriados e agora a nossa convivência, né, tá voltando a ser Isso. o novo normal, mas a gente já tá tendo um certo convívio social, né? As crianças já estão convivendo socialmente com outras. E isso tem aumentado a circulação desses vírus, mas assim, é a hora delas pegarem. Ter infecções virais não é danoso quando elas acontecem depois de uma certa idade, porque é a hora que elas estão fazendo um treinamento do sistema imune. E isso a gente faz adultos fortes nessa hora, né? Quando a criança começa a entrar em contato com o vírus e ela passa por isso bem, e o sistema imune dela luta contra eles e adquire essa imunidade, muitas vezes ela é duradoura também para alguns tipos de vírus, é onde que a gente faz adultos fortes que não querem morrer quando pegam uma gripe. Tirando se for homem, né? Homem já... Homem, não é independente homem, da não tem idade, jeito de ele treinar o morre. sistema imune dele, não. Exatamente. Então, que é o que a gente fala, criança pega virose. Aquele lugar de criança pega virose. E essas milhares de viroses respiratórias, que a grande maioria das vezes o principal sintoma vai ser meleca no nariz. Meleca no nariz, meleca no nariz e tudo decorrente da meleca no nariz. E aí a gente vem tosse, dificuldade para respirar, dificuldade para comer, ronco, dorme mal, fica irritada, irritação porque não consegue respirar. Então, basicamente, os sintomas giram a partir dessa meleca. E tá na época da criança pegar. Quando ela é muito pequenininha, ela, óbvio, tá mais propensa e acaba podendo fazer o que a gente já falou, que são as bronquiolites. Isso. Né? Agora, crianças maiores, elas vão ter sintomas de resfriado comum. Tosse, espirro, coriza, uma rinorreia, sendo clara ou não. A gente tem uma live inteira de bronquiolite, tá lá no canal da Maternar. Então, a bronquiolite ela pode acontecer principalmente nos menores de 2 anos e ser mais grave nos menores de 6 meses, menores de 3 meses, recém-nascidos. A gente tá com recém-nascido internado, né? E a gente tem uma live inteira só disso. Então, mãezinhas de meninos menores que têm dúvida de bronquiolite, corre lá no Maternar para assistir essa live. Reveja a live. Então, o resfriado é uma doença viral. E o que vírus provoca? Vírus provoca febre. Então, ele pode ser um dos primeiros sintomas junto com os pródromos catarrais, né? Junto com a catarreira mesmo, com o menino encatarrado, com o nariz escorrendo, aquela tossezinha. Às vezes tem um inchaçozinho no olho, que é próprio do catarro, que tá acumulando aqui em cima. E... Olha a tosse. É rinite. Olha a tosse. É asma. E ele pode começar a ter uma febre. A febre é uma coisa que assusta muito os pais, né? Febre é uma coisa que pode ser assustadora às vezes. E ela é um dos sintomas, um dos principais sintomas das infecções virais. Por que acontece a febre? Porque na hora que o sistema imune ele identifica o agente que ele vai lutar. É a guerra. Então ele identifica para quem que ele vai lutar. E ele começa a produzir fatores para melhorar os soldados dele, que são as citocinas, eles aumentam a temperatura corporal. Então, a febre ela tá acontecendo porque o corpo da criança tá lutando contra alguém que não devia estar ali. Então, menino grave, idoso, quem não tem defesa, pode não fazer febre. Meninos que têm leucemias, né, Rina? Que tem doenças da imunidade, que estão em tratamento, que abaixam a imunidade, que fazem uma imunossupressão, eles podem não fazer febre. Então, febre não é um sinal de alarme e a febre não é uma urgência. Então, a gente não precisa ir para o pronto-socorro por causa de febre. É bom sempre ter um pediatra que vai te orientar a respeito da dose, qual medicação, se é dipirona, se é paracetamol, quantas gotas, quantos ml, a partir de qual temperatura que é febre, meu bem? 37,8. Isso. Em crianças com boa imunidade. Meus pacientinhos são um pouquinho diferentes. Crianças que nascem de parto cesárea são propensas a pegar essas viroses? Não. Não. A via de parto não interfere de maneira alguma na imunidade da criança. Isso não interfere de jeito nenhum. Parece que tem uma maisinha. Minha filha tá constipada, roncando e hoje acordou com dor na barriguinha. Ou seja, esse constipado é do narizinho, né? Então, assim, por que ela tá roncando? Porque o nariz tá entupido.
né? E a criança, ela tem uma sensibilidade abdominal muito importante. Então, a dor abdominal na criança é um sintoma muito comum. Junto com outros vírus. Junto com outros vírus, e a criança pode ter essa dorzinha abdominal mesmo. E é o que a gente vai falar aqui, do que a gente vai ter que fazer. Ela tá realmente com uma síndrome gripal, resfriadinha, como a gente fala, né? Isso, então a síndrome gripal, ela é caracterizada pela febre e pródromos catarrais, tosse, rinorreia, às vezes um eritema conjuntival, às vezes ela tem um olho vermelhinho. Por quê? Olho comunica com o nariz, a gente tem um canal lacrimal que faz essa comunicação. Na hora que o nariz está muito congesto, muito entupido, essa catarreira pode sair no olho também. Então, às vezes, os pais ficam preocupados, né? Tá saindo secreção no olho, além desse menino estar gripado, esse menino tá com conjuntivite, não é possível. Então, não, tudo isso faz parte da síndrome gripal, porque o nariz comunica com o olho, então precisa lavar o nariz. Significa que tá lavando pouco o nariz, precisa lavar mais. Precisa lavar mais, até pra conseguir fazer uma drenagem do olho também, né? Dessa secreção que a gente produz todos os dias pra lubrificar os olhos. Então, vamos voltar na febre? A gente fala rapidinho de febre. Então, febre não é um sinal de alarme. A febre é um sinal que o corpo está defendendo de alguma coisa. Então, a gente sempre medica a partir de 37,8, mas você pode esperar se a sua criança estiver bem. Você não precisa cortar a febre se o menino está brincando, se ele está ativo, se não é uma febre alta, acima de 39, 39,5. Então, não é assim urgente medicar. Porque não é o fato da febre subir que vai fazer convulsão. Depois a gente vai ter que fazer Depois a gente fala live de febre e convulsão. Mas acho que o mais importante é isso. Febre alta. Tá 40, vai convulsionar. Não vai a convulsionar. velocidade com que a temperatura sobe e a velocidade com que a temperatura desce. Então depois a gente conversa. Crianças que já tenham história de crise convulsiva febril. Então, o 40 graus, chegou lá na emergência, 40 graus. Nossa, que absurdo, vai convulsionar, ele tá aqui com 40 e ninguém fez nada. Não vai convulsionar, fique tranquila, não vai convulsionar. Porque não é esse o mecanismo. Isso não é, igual a Marielle falou, isso não configura uma urgência. A gente realmente, a febre, a gente leva muito pouco em consideração num primeiro momento. A gente olha como essa criança está, especialmente sem febre, né? E o outro ponto mais importante da febre é assim, gente, dipirona, ela baixa a febre, ela não cura a febre, só vai melhorar a febre quando a gente resolve a causa dessa febre, que grande maioria das vezes a gente também não sabe, né? Às vezes a criança tá só com febre. Então, eu dei dipirona e tá voltando. Se for preciso, vai voltar, porque igual a Marie falou, o nosso corpo produzindo defesas para ajudar a combater esse micro-organismo que entrou. Que nesse caso que nós estamos falando, a gente está falando de quê? Nós estamos falando dos vírus, né? No caso dos resfriados. Vamos seguir que depois a gente vai tendo noção das perguntas. Então configura uma urgência ser levada para o socorro por causa da febre? Não. A febre a gente vai abaixar em casa e vai observar como que essa criança tá. Sempre quem vai ditar o quadro é o estado geral da criança. Então, a criança tá bem, tá brincando, tá respirando normalmente, não tem sinais de alarme, sem esforço, sem respiração cansada, rápida ou ofegante. A gente fica tranquilo quanto a isso. E a nossa recomendação, geralmente, é lavagem nasal. Por que a lavagem nasal é tão importante? O pediatra enche tanto o saco. Todo pediatra enche o saco, né, gente? Graças Mas quando a Deus, você acha que você já lavou muito, você pega um pouquinho e lava mais, porque tá precisando. Né? A criança, ela tem esse sintoma respirador, esse sintoma respiratório forte. A criança, ela não consegue fazer uma abertura de boca tão eficiente quanto o adulto, então ele respira muito pelo nariz. Essa obstrução causa muitos sintomas para a criança, uma irritação sem fim, né? E é ele que vai melhorar praticamente todos os sintomas. A criança deita, o nariz enche de meleca, goteja lá atrás, e aí isso dá muita tosse, ela não sabe escarrar, ela pode vomitar com secreção. Então, a lavagem nasal é lavagem nasal, não é gotinha no nariz, é lavagem, isso. Pressão contínua, grande quantidade de soro para poder empurrar essa meleca. Não precisa sair do outro lado
Pode a criança normalmente engolir Isso, e sair no cocô? não precisa sair do outro lado. Sempre me perguntam isso, as mães acham que elas estão lavando errado. Não, por quê? Porque ela pode cair na boca também e a criança engolir esse catarro. Não há problema se ela engolir o catarro. Então, é só manter as lavagens. E essas lavagens não tem máximo. Ela pode... A bronquiolite é uma coisa, por exemplo, que faz muita secreção. O vírus sincial respiratório é um vírus que faz muita secreção. Então, às vezes, assim, a mãe chega e fala: nossa, eu já lavei, parece que eu não lavei. Eu falei: não, acredito, eu sei que você lavou. Mas é exatamente desse jeito, parece que você não lavou. Por quê? Porque a produção de secreção ela é contínua e intensa. Então, é o tempo todo produzindo secreção. Então, a gente vai lavar sempre que precisar. 20 em 20 minutos... 10 em 10 minutos, hora sempre que precisar. Então, às vezes, o que os pais também interpretam muito, e teve várias perguntas na caixinha de pergunta, tanto da outra vez que abriu como agora, é o catarro no peito. Então, o que é esse catarro no peito? Geralmente a família interpreta... Fala que não é o nariz, é no peito. É o ronco e aquela sensação de vibrar na hora que pega na criança. Que a criança tá com o peitinho vibrando, né? Que tá roncando. Isso a gente chama de ronco, que é o ar passando numa via aérea suja. Então, na hora que o ar passa no nariz e cá atrás, ele turbilhona. Então, se o ar passar num caninho, se você jogar água num caninho que tá sujo, numa mangueira que tá suja, você vai sentir esse turbilhonamento, se tiver pedrinha, alguma coisa assim. Então, é isso que se sente no catarro no peito. Significa que o nariz tá ruim, não que o peito tá ruim. É só uma transmissão de som, gente. A gente fala que a gente nunca usa a física pra nada na vida, né? Essa é a clássica física aplicada na vida real. É o som propagando onde tem mais ar, ao invés de onde tem mais estrutura firme, estrutura óssea. Então, toda vez que você falar e colocar a mão no peito, você vai escutar a sua voz vibrando. Se você tem meleca passando pelo nariz nesse ar, você vai escutar essa meleca vibrando no peito. Não significa que é no peito, porque normalmente as patologias pulmonares a gente só consegue escutar quando a gente tá com o estetoscópio. E aí, como que os pais vão saber se virou uma pneumonia, se agora esse menino tá mais grave, se piorou, se complicou? Estado geral da criança. Então, todo pai que manda mensagem, a primeira coisa que eu falo, mas como é que ela tá? Como é que ela tá? Brincou hoje? Tá ativa? Então, as doenças bacterianas, elas exigem muito do corpo. Então, elas exigem um tipo de defesa diferente e exigem mais desse corpinho. Então, é a hora que a criança fica mais prostrada o dia inteiro, com que ela não brinca, ela fica com aquela carinha de doente persistente. Não é aquele menino que, nossa, tá estranho, tá murchinho, tá amuado. Você foi olhar, tava com febre, deu dipirona, daqui a pouco o menino tá brincando e tá ativo. A doença bacteriana, ela geralmente não faz isso. Claro que tem algumas exceções. E para infecção de via aérea inferior, que é pulmonar, conta o padrão respiratório. Então, como que essa criança tá respirando? Se ela tá com esforço, ela tá respirando ofegante, a respiração dela tá parecendo que ela correu. Às vezes o menino tá deitado e a respiração tá parecendo que correu. E às vezes faz os sinais de esforço. Tudo isso é sinal de acometimento inferior, de pulmão. Até como na asma. Na asma também a gente falou a aula passada com a Eliane sobre isso. Que isso quer dizer o acometimento de via aérea inferior. Via aérea superior, que é nariz, garganta, boca, ela só dá sintoma respiratório de taquipneia, de esforço, quando o nariz está muito sujo e o ar não está passando. E o tratamento é simples, é tirar aquela meleca que está rolhando o nariz. E aí, se a criança começa a fazer os sinais de esforço, que a gente sempre fala, acho que vocês estão careca de saber, quem acompanha aqui, que é batimento de aleta nasal, nariz que abre e fecha, afunda a fúrcula e mostra as costelinhas. Eu não vou levantar minha blusa aqui não, porque eu não tô podendo. Mas mostra as costelinhas e afunda aqui a região subcostal. Então, esse, principalmente na criancinha menor, ela mostra muito região subcostal, né? Marca a região do tórax com a barriguinha. Isso quer dizer que ela tá fazendo esforço e ela precisa ser vista pelo médico. Exatamente, né? E aí, eu tenho uma pergunta aqui falando que o filho tava com secreção, tosse, tava usando antialérgico e usando expectorante. Já tinha mais de 7 dias, ele não melhorava, foi no hospital e entraram antibiótico. Então, assim, no resfriado, gente, basicamente é lavar esse nariz.
Algumas vezes a gente lança mão de alguns xaropes, entre eles os antialérgicos. Eu prefiro abrir mão dos antialérgicos. Expectorante, eu, Renata, particularmente, raramente passo, só quando a mãe deseja, porque não tem Aí passa pra mãe. não tem muita eficácia. O antialérgico tem um relato aí de uma redução básica, assim, um pouquinho da redução da produção de secreção quando a gente entra, da congestão. Só que nada, o que tem que ter na cabeça é que nada vai fazer sumir este sintoma. Não tem o remédio que você vai dar e que a criança vai estar boa desse resfriado, a não ser a própria defesa dela. A gente passa para poder ajudar. Para poder ajudar essa criança. O expectorante, às vezes a gente ajuda, deixa a secreção mais fluida, mas particularmente é um medicamento que eu só passo quando os pais solicitam, a secreção está muito espessa, porque é uma coisa mais controversa. E aí, depois que você passa de um tempo, se você não lava esse nariz efetivo, a gente pode passar para as complicações do resfriado comum, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. A gente está um pouquinho mais atrasado, que é um tema mais extenso, mas a gente vai falar daqui a pouco, que é a complicação mais comum do resfriado, que é a rinocinusite. Por isso que possivelmente devem ter passado esse antibiótico, né? Mas então, uma coisa também que a gente aprendeu, que a Williane gosta muito, e tem muitos estudos que falam sobre isso, que é o uso do mel e do abacaxi. Então, a gente tem ensinado muito a fazer o xarope de mel com abacaxi, que pode a partir de 1 ano de idade. O uso recreativo de mel é só a partir dos 2 anos de idade, que você vai adoçar coisas. Você pode abrir mão do mel. Mas eu não sei quem chegou, não. Que a gente vai usar mão do mel. Mas a partir de 1 ano ele já é permitido. Por que não usa antes de 1 ano? Porque o mel pode ter uma bactéria e que ela pode ser fatal antes de 1 ano, se a criança pegar. Então ele é proibido antes de 1 ano de idade. E aí a gente faz aquele xaropinho de mel com abacaxi. Na verdade, as receitas caseiras, que são as melhores para ser usado. Você gasta menos, porque tem xarope na farmácia que custam 70 pila e não tem efeito. Então eu não vou ficar passando xarope de 70 pila pra vocês virarem brigando comigo que o trem não resolveu. Que não funcionou. Porque pouca coisa vai resolver. Então a gente pode abrir mão do xarope de mel com abacaxi. Eu vou repostar depois da live a gente posta a receita lá da Williane pra vocês verem depois. Funciona muito bem, esse xarope funciona muito bem. Ele já tem xaropes na farmácia que são a básica, a mesma substância do abacaxi e com a mesma propriedade do mel, mas se a gente conseguir o natural, além de tudo é gostoso, é bem melhor. E Marie, a gente já tá com 8 horas. E qual a diferença de gripe para resfriado comum? Então, o vírus da gripe, que é o H1N1, que a gente tem vacina, ele é um vírus, como a gente chama de mais virulento, né? Ele é um vírus que ele faz um acometimento maior. Então, geralmente, ele pode começar com uma febre mais alta, uma queda do estado geral importante. Ele é mais associado às pneumonias virais. Vírus também faz pneumonia, por isso que a gente fica alerta com o padrão respiratório. Então, a gente vê o Covid, né? O Covid é um vírus que faz muita pneumonia viral, porque nem toda pneumonia é bacteriana. Então, o H1N1, ele tem esse potencial de fazer mais pneumonias virais que podem evoluir mais graves. São vírus mais agressivos. Isso. Então, se ele é mais agressivo, ele vai dar febre, uma prostração, um cansaço. Ele realmente derruba a criança, né? E aí a gente tem a família influenza toda, que a gente tem que entrar com padrão, a gente tem um protocolo, quando atinge aqueles sinais, às vezes a gente entra com Tamiflu, mesmo não sabendo qual é o vírus, por conta exatamente disso. Né? É bem mais agressivo. E aí a Dalvina, que é a mãe de um paciente, Lívia, eu vou colocar depois da live a receita do xarope com abacaxi, tá? Tá no Insta da Williane, mas eu vou compartilhar aqui pra vocês irem lá também. Isso, e a Dalvina perguntou aqui até quando essa tosse pode persistir. E esse é uma queixa recorrente, né? A tosse do resfriado, a tosse viral, ela pode persistir por até umas 3 semanas. Isso quando depois a criança... que acabou essa belequeira, exatamente. Se ela não isso quando a criança ela não emenda quadros virais. Então, nessa época do ano, às vezes a criança passa por essa época, ainda mais se é a primeira vez que ela está entrando em contato com o vírus, com uma tosse que parece persistente, mas ela tem
períodos de melhora e de piora por causa disso, porque ela tá melhorando de um vírus, aí ela entra em outro vírus, ela tá melhorando de um vírus, ela entra em outro vírus. Mas aí a gente vai observar o padrão respiratório, se é uma tosse que não piora muito nas fases irritativas, né? Que a gente vai, se a família tem uma história de asma importante também, pra gente fazer esse diagnóstico diferencial, se é uma tosse que ela chega a vomitar, se é uma tosse que atrapalha a vida dessa criança, se ela deixa de fazer coisas, se ela deixa de mamar porque ela tá tossindo, se ela deixa de brincar, se piora na hora que ela corre, se piora quando ela brinca. E a gente vai observando essa criança. Então, se é uma tosse que tá muito pior, a gente vai levar ela no pronto-socorro. Se é uma tosse que tá muito incômoda, é bom que ela seja vista. Então, você vai no pronto-socorro pra gente escutar esse pulmão e ver se essa criança não tá chiando ou abrindo um quadro de asma, de sibilância, se precisa fazer alguma das medicações broncodilatadoras, né? E lembrando assim, né, gente, igual a gente falou, a criança, ela é diferente da gente que tá com apetite de leão aqui, né, como você pode ver. Leandro, obrigada. Muito obrigada. Leandro tá na live e mandou o café pra gente. Ai, que gracinha! Eu tô achando que olha a hora que a Rinara pediu comida, senhora, né? Tudo culpa da Rinara, o Shadowban, a comida. Então, gente, a criança, ela perde o apetite. Quando a gente tá doente, a gente perde o apetite. Vocês podem perceber que a gente nunca tá sem apetite, né? Mas a criança, ela tem que continuar ingerindo líquidos. Seja mamadeira, seja suco. A criança, ela vai perder o apetite. Ela vai perder o apetite, gente. Quem tá doente não quer comer. Nem a gente, quem dirá a criança. Deixa a criança faz tempo. ficar. Faz tempo que a gente não perde o apetite. Então, estamos precisando, inclusive. Não perder o apetite também não é um sinal de alarme. A gente precisa manter essa criança hidratada, porque ela hidratada, você hidrata essa meleca também. Então a chance dela conseguir tirar essa meleca no nariz em poucas tosses é maior. Porque a tosse também acontece muito por causa da secreção. Então a gente que é adulto, a gente percebe que parece que tem um trem agarrado aqui, a gente tosse até o trem agarrado sair. E a gente escarra, né? Isso, e a criança não. Então a gente, ou ela não vai conseguir identificar isso, né? Então, quanto mais essa melequinha tiver fluida, mais líquida ela tiver, menos ela vai precisar tossir para esse catarro sair do lugar que tá incomodando e ela conseguir respirar melhor. E menor a chance de complicação, que é a sinusite, igual, né? Eu saí da live, mas perdi o nome, igual a sinusite, que é quando a gente passa esse antibiótico, que a gente, ao exame físico, não precisa de raio-x, pelo amor de Deus, ao exame físico, a gente vê que essa secreção tá ali gotejando, que ela tá espessa. Pela história clínica, a gente passa esse antibiótico, né? E esse antibiótico, ele é pra poder tirar essa secreção, assim como pode dar otite, que é o ouvido purgando, o ouvido doendo. A sinusite e a otite são complicações do resfriado. Então, ele geralmente vem depois que o resfriado já está um tempo. Embora. Então, começa com o resfriado, né? Com os prodromas catarrais, começa com o nariz, tosse, a febrinha. Aí na hora que isso tá melhorando, a criança piora. E aí ela piora muito. Aí ela começa a fazer febre alta, começa a ter queda do estado geral. Então o que geralmente eu oriento no pronto-socorro é assim. Os primeiros dias de febre viral, elas são mais persistentes e são mais chatas. Então, não geralmente, vai embora essa febre. Isso é uma febre que vem de 4 em 4 horas, ou é uma febre que não passa, que a criança fica o dia inteiro naquela temperatura de 37,8, de 38. Por quê? Por causa da defesa que o organismo dela tá armando. Ela tá armando o exército. Então, adianta pedir exame? Por que eu fui no pronto-socorro pediatra e não pediu nada? Porque essa defesa ainda não está madura. Se eu peço um exame no primeiro dia de febre para uma criança que não tem sinal de gravidade, esse exame só vai me atrapalhar. E vai, com certeza, a vida dela, né? Porque a minha vida atrapalha só 5 minutos. O exame, né, Maria, ele é complementar, gente. Tá escrito, exames complementares. A clínica e o exame físico, ele é soberano. Então, assim, com a propriedade de causa, né? A hematologista falando, hemograma não dá diagnóstico. Então, assim, aguenta a mão no exame, você vai falar seu filho, você vai deitar ele na cama, você vai estressar, daqui a pouco pra deitar lá no consultório vai ser uma bênção do Senhor. Porque ele não vai deitar de medo, toda hora fica furando o menino, né? Não vai deitar. Toda vez que vai no pronto-socorro, toda febre ganha um exame, que o exame não vai ajudar em nada, nem a vidinha dele, nem a nossa.
E aí, nesses primeiros 3 dias, é quando o organismo tá armando a defesa. Armando a defesa, ele faz febres maiores. É um exame que ele vem ele é um exame que não dá diagnóstico, porque ele tá mandando o exército para todo mundo. Ele não sabe por quem ele tá lutando. Por quem ele sabe, né? Pela criança. Ele não sabe contra quem. Então ele manda quanto defesa, quanto para vírus, quanto para bactéria. Então às vezes é um exame que dá dúvida. Exatamente por causa disso. Às vezes a família insiste, a gente pede o exame e fala, caceta, eu sabia que ia dar essa neutrofilia. Porque é primeiros dias de febre. E às vezes seu filho ganha um antibiótico porque a gente não tem como não justificar não entrar com uma pressão familiar em cima. E quem trabalha em pronto-socorro sabe que a gente sofre muita pressão. Então tem familiares que colocam muita pressão. Porque acham que só se entrar com antibiótico que vai melhorar a febre. E não é bem assim. A febre vai melhorar de qualquer jeito nos próximos dias, sendo uma infecção viral. E aí os primeiros 3 dias tem uma febre mais persistente. A partir do 3º, 4º dia, essa febre começa a espaçar. Ela começa a ficar mais tranquila, ela começa a vir temperaturas mais baixas, vem menos vezes no dia. Então, às vezes, ela não vai embora completamente, mas ela fica vindo. Só veio de noite, ou veio uma vez de manhã, veio uma vez à noite. E vai espaçando até desaparecer, né, gente? Uhum. E aí, depois quando essa criança piora, Tchau. ela vai ter a sinusite. Eu Eu vou tô abrir o vendo meu aqui. áudio. Deu É o quê? porque o meu áudio... Você parou. Ah, tá, ali parou. É, Parou mesmo. parou. Vocês estão me ouvindo, gente? Não, mas aqui tá aparecendo só. Aqui, ó, parou. Parou. Foi encerrado. Perdemos a live tudo de novo. Não, foi o John gravou. Ah. Não, perdeu não. Perdeu não, Marielle, você tá online. Não, acabou de aparecer pra mim. Foi encerrado. Essa aqui tá gravando. Foi encerrado e não apareceu nada. A sua Entra foi de encerrada novo. bem antes de aparecer pra você, porque É. já ficou escuro. É, foi isso que eu falei. Vou entrar de novo. Gente, o que tá acontecendo? Que A a gente gente tá tá sendo muito escreve- no Xeruban. O que tá acontecendo que a gente tá sendo banido? Gente, a gente tá muito no Xeruban. Eu vou voltar minha conta pro pessoal, será? Pra sair do Xerobão? Eu acho que a gente vai ter só que esperar. Ainda não entrou ninguém. Gente, sabe quantas pessoas... Exama! Obrigada, gente. A gente tá muito excluído desse Instagram. Estão tentando nos derrubar. Desuso. Derruba. Ai, eu vou ficar aqui. Deixa eu tomar mais café. Eu tava tão animada, eu tava no É que meio do é negócio da sério, febre. velho. Deixa a febre pra lá. Nossa, eu nem vi. Jesus do céu, chama aí. Eu trouxe, você não viu? Eu não vi. Está gelado. Chama aí, alô. É porque você tava mexendo nos tripés na hora. Deixa eu entrar com o Renato. Ai, Lotus. Eu vou me retirar desse recinto. É o Instagram avisando que já deu a hora, Marielle. Para Ai, de falar céus. de febre. Eu vou ter que A live é concluir sobre o assunto. resivas. É só seu carão, John. Dá um oi pra galera. Enfim, estava tão animada falando de febre. O seu som caiu ou o Derrubadas meu? mesmo, derrubadas. Olha lá! Agora que eu vi a cara do John aqui. Você tá com o áudio ligado ou é o meu? Não, é o meu tá no... Tá ligado, né? Ótimo, porque o meu tá desligado. Tá. Gente, então aí, né? Marielle empolgada. O Instagram não quer saber de febre, Marielle. A live, Marielle é muito prolixa. Aí o Instagram derruba, fala, corta! Aí... Aí a gente tá muito banida, socorro. Desse Vou que fazer eu live gosto, no né? YouTube agora. Vou monetizar no YouTube. E aí a gente vem pra complicação mais comum, que é a rinocinusite e a otite. Antes da gente cair, tinha uma Por que pergunta... eu tava falando de febre? Eu tava falando exatamente por causa disso. Deixa a febre pra lá, Marielle. Faz uma live de febre. Ah, então vai pra rinocinusite. E aí, gente, a gente vai só terminar Nossa, de responder 8h12. as perguntas, que já são 8h12. A gente vai ter que abrir outra live. A gente vai ter que abrir outro... Não, pelo amor de Deus, gente. A Marielle vai ficar falando o tempo inteiro dessa febre. Socorro. E das defesas, e dos hemogramas, e das citocinas inflamatórias. E aí, o que a gente vai fazer sempre? São as duas dúvidas que apareceram aqui.
Mamãe perguntou, bebê de 5 meses com resfriado, que xarope ela dá? É para convulsionar de pé, né, igreja? É para lavar o nariz. Você vai lavar o nariz. Você vai Então, a gente não lavar passa xarope pra menor de o 6 nariz. meses. E a gente não passa xarope para menores de 6 meses, só quando E a gente- estritamente necessário esse xarope. E aí é muito importante, porque é muito importante ter um pediatra de apoio, né? E a gente costuma falar que lá na Lotus a gente não está atendendo, a gente não está atendendo crianças resfriadas, porque esses vírus são altamente infecciosos. A gente tem muitos bebezinhos, a gente não quer que esses bebezinhos eles se contaminem, porque eles contaminem fácil por conta da história da bronquiolite. A gente está numa época onde tem muita bronquiolite. Ah, mas o outro Então, pediatra atende. Mas a gente não atende, a gente dá esse suporte. É como forma de proteger as nossas crianças, né, e os seus Isso. filhos também. Então, a gente teve que fazer essa separação, veio bem por causa do Covid, mas isso protegeu as nossas crianças prematuras. A gente não teve nenhuma prematura da Lotus, isso, recém-nascido. E os prematuros também no primeiro ano de vida também, que vão frequentemente. Toda criança no primeiro ano de vida vai frequentemente. E a gente quer manter assim. E quando vai criança doente, a criança não fica quieta, né? Então a gente não vai exigir isso de família nenhuma. E a criança ela vai pegar nas coisas, ela na recepção ela vai ver outra criança, vai querer brincar. Então a gente não consegue fazer essa separação. Então, infelizmente, a gente não pode atender crianças que estão em vigência de quadro gripal. Porque essas crianças, se necessidade, elas podem ir ao pronto-socorro. As nossas crianças estão em puericultura, elas só têm ali para acompanhar. Isso, é a gente mesmo que tem que fazer ir ali. As nossas crianças que fazem acompanhamento com a gente, ela tem todo o suporte pelo WhatsApp. Então, elas podem mandar mensagem, a gente vai acompanhando. Mensagem, vídeo, chamada por vídeo, todo o suporte então, necessário para essa criança. Tem todo o suporte necessário, as crianças que estão em acompanhamento, para ir ao pronto-socorro só se for necessário mesmo. Se ela tem... Porque, né, gente, vai passar. E a última febre, Marie, que já são 8h17. A última pergunta é que a última pergunta é que quando a febre, ela não passa quando dá o medicamento. Ela tá bem persistente. Quando há indicação da entrada de um novo medicamento para controle dessa febre? Se a criança tá prostrada, então se a criança tá com mau estado geral, se ela tá com carinha de febre, eu peço para dar um banho morno. Não enfia menino no banho gelado com febre. Baixar rápido essa temperatura pode provocar convulsão. Não colocar álcool na criança também, porque a pele da criança absorve álcool. Tem histórias relatadas de coma alcoólico por causa de compressa com álcool. A pele da criança absorve esse álcool. Então a gente dá um banho morno bem prolongado, 1 hora, 40 minutos de banho, gasta a água da caixa d'água toda, deixa essa criança relaxar, deixa ela brincar e ver como ela fica. Isso. Se ela tá com um bom estado geral, a gente pode esperar para poder dar, não precisa dar medicamento. Não precisa ter pressa para baixar essa febre se a criança tá bem. A febre é mais uma ansiedade materna. Você pode ter uma que perguntou se pode usar o Tylenol Baby, pode usar o Tylenol, é o paracetamol. Pode usar medicamentos que são tem em casa, né? Isso, são medicações que elas são antitérmicas, que é o paracetamol e o dipirona. Eu não lanço muito mão do ibuprofeno, porque ele é um anti-inflamatório, então eu deixo para situações que eu preciso do anti-inflamatório, porque anti-inflamatório, ele tem mais efeitos colaterais, principalmente renal, estomacal, né, pro trato gastrointestinal. Então, não fico usando ibuprofeno para febre. E caso essa febre não passou em 2 horas, porque você precisa dar um tempo pro dipirona, ele não é instantâneo. Nem o paracetamol. O paracetamol, pra mim, parece, eu acho que demora mais, eu fico mais ansiosa. Mas você dá o tempo dele, não melhorou, a criança tá prostrada, e você pode abrir mão da outra classe que você não usou. Dei o paracetamol, não melhorou, tem 2 horas, o menino continua com febre. Já dei banho? Vamos tentar o dipirona? Vamos pro banho de novo? Vamos esperar mais 2 horas? E nisso a gente vai intercalando. Tá bom? E acho que eu falei... gente, outra coisa. Muito importante, não nebulizem com Vic. Teve uma pergunta também, né? Nebulização com Vic. Passar um Viczinho no pulmão, ele é o contrário, ele tem um efeito irritativo. Pode até melhorar por um momento aquilo ali, mas depois a sua narina vai produzir mais secreção.
por conta desse cheiro. Nossa geração sobreviveu ao Nossa pique, né? geração, não sei como é que Passava tá no viva. nariz. Não sei como é que tá viva. A Normal não nebulização, tá, ela mas- ajuda também, mas ela não substitui a lavagem Mas com nasal. soro. Por quê? Ela ajuda na limpeza da secreção. Então, ela deixa essa secreção mais Mole. fluida, mais molinha. Então, a criança vai tossir pouco para retirar ela da via aérea. Mas ela não substitui, porque a lavagem nasal, ela tira todo aquele, tanto vírus quanto secreção de poeira, irritante, de poluição, que fica agarrada nos cílios, nos cabelinhos da via aérea. Então, ela é importante por causa disso. Fora que a lavagem nasal, ela reduz o tempo de doença. Então, quando a gente consegue fazer uma lavagem nasal eficaz e várias vezes ao dia e contínua, ela reduz o tempo do resfriado. Então, um resfriado que durar em 5, 10 dias, ele pode durar 3, 4. Então, ele é muito importante a lavagem nasal. Então, eu queria que vocês saíssem daqui sabendo disso e sabendo que ela realmente precisa ser feita várias vezes ao dia, que não tem máxima e que o soro não precisa sair do outro lado do nariz. Pois é. E aí, Tem um nós vídeo da vamos- Lelê maravilhosa lavando o nariz. A Pri aplica direitinho a pressão. Não é pra fazer em jato, porque isso leva pro ouvido. leva pro ouvido, tanto a secreção quanto as bactérias e vírus que tem no nariz. Então, gente, hoje a gente vai encerrar a live. É muito Fala, Maica, extenso. amiga do Marielle é prolixa. Ela fala mais que a moça do leite. Ela é prolixa. Nós vamos encerrar a live hoje. E a partir dessa semana a gente vai ter 2 lives. A gente entrou no agosto dourado, então a gente vai começar a falar agora Isso, sai, Ludmilla. assistência. Ludmilla, sim, é isso que eu falei isso no começo da live. Esse roncozinho é sinal que o nariz não tá bom. É a vibração do ar passando no nariz sujo. Então precisa lavar. Às vezes precisa lavar mais vezes, às vezes a nebulização vai ser um adjuvante. Vai estar ali junto com a lavagem nasal. Tá bom? Essa live, gente, o John tava aí, depois, mesmo a gente sendo derrubada de novo. Ela vai ficar salva. Ela vai ficar salva. Ela vai lá pro nosso canal do Telegram, na íntegra, editada, sem a Marielle ser prolixa, sem o Eu vou Shadowban continuar, do Instagram. Gente, você gostou da minha publicidade, John? Me deixa. E a gente agora vai começar a fazer 2 lives por semana. Só não sei onde que a gente tá sendo banida, né? Talvez no YouTube, mas a gente vai começar a fazer live domingo. E no domingo a gente vai começar a falar só sobre assistência do pediatra e a parte de rotina. Então, assistência do pré-natal, hora de ouro, amamentação, sono, disciplina positiva, cuidados com recém-nascido e tudo que isso envolve. E nas quartas-feiras de manhã, o Café com a Ped, que tá até recebendo comida, achei muito chique isso. Nossa senhora. E recebidos, achei o cara. máximo isso. Nós vamos falar de situações comuns, as dúvidas comuns que vocês acabam tendo no dia a dia De com os filhos, de doenças, eu acho que a gente doença pode e a continuar. continuar com as doenças. Combinado, a gente ainda Tá não vendo? sabe. Não fala assim comigo, viu? Gracinha, obrigada, Gabi. Para de proteger a Marielle, Gabi. Então, a gente vai ter lives agora. Na quarta-feira, o Café com a Ped. Nós vamos fazer no domingo também. Quem tiver ideias de nome pode mandar pra nossa live de domingo. A gente tá pensando em horários. Nós vamos colocar em votação no canal do Telegram e começar a pensar nisso. Esse domingo já vai ter live e a gente vai falar sobre os cuidados gerais da maternidade, né? Vai ser a nossa live do Maternar. Dos cuidados Vamos com a começar criança. Desde dentro da barriga até quando eles já estão mais grandinhos. Cheios de vontade. Combinado, gente. Tá bom? Fica Então, com Deus. vamos Obrigada por trabalhar. ter continuado com a gente. Obrigada pela persistência Beijo. depois de 498 derrubados. E depois entra De no canal live. do Telegram que até a noite a live vai estar lá. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.